A segurança nos fóruns e no tribunal foi assunto de uma reunião entre o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e outros órgãos envolvidos com a segurança. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o desembargador Raimundo Barros, que é presidente da Comissão de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Maranhão. Bom dia, desembargador. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Ok. Essa reunião entre o Ministério Público, Defensoria Pública, né? E quais foram os órgãos que participaram dessa reunião, desembargador? Olha, na verdade a reunião foram todos os segmentos que frequentam o fórum. Por exemplo, Sindicato de Policiais Civis, Polícia Militar, Secretaria de Segurança, a SEJAP, Secretaria de Administração Penitenciária, Ministério Público, Defensoria Pública, né? O próprio tribunal, né? Certo. E, de modo geral, as pessoas que têm frequência dentro das instalações dos fóruns nas nossas comarcas. Mas mesmo assim, essa reunião, o tribunal já tinha tomado algumas providências para garantir essa segurança, principalmente depois daqueles fatos que aconteceram com crime praticamente dentro do fórum? Na verdade, essa é uma preocupação que vem já há algum tempo dentro do judiciário, né? Isso começou a nível nacional com a morte da juíza Patrícia Acioli no Rio de Janeiro. Isso. Dali é que o Conselho Nacional de Justiça organizou assim, uma espécie de planejamento para se fazer um controle, né, de acesso de pessoas dentro das instalações do Poder Judiciário, como forma de se ter um critério mínimo, né, não de proibir, mas de dar segurança a quem frequenta lá os fóruns, né? Então, com base nesse planejamento do CNJ, é que o tribunal aprovou duas resoluções. Uma que permite a identificação, obriga a identificação das pessoas que vão ao fórum, qualquer pessoa, e a outra que restringe o acesso de pessoas portando armas ou objetos que possam colocar em risco a segurança. Eu imagino que essa seja a situação mais delicada. Pois é, essas resoluções já estavam na Comissão de Legislação do Tribunal. Nós tínhamos feito um levantamento nos tribunais, inclusive fui ao estado do Rio de Janeiro, que pelos acontecimentos lá se adiantou um pouco mais. O certo é que essa já estava bem adiantada, quase para ser, digamos assim, aprovada lá no pleno. Com esses acontecimentos que nós tivemos, né, a gente ficou mais preocupado ainda. A gente disse, melhor a gente agilizar, porque corre o risco de ter um acontecimento mais trágico e a gente ficar com aquela responsabilidade de não ter tido a iniciativa, né? Mas a resolução mesmo foi encaminhada, já estava sendo preparada desde o ano passado. Os acontecimentos apenas, digamos assim, fizeram com que a gente se apressasse um pouco mais. A reunião lá na Procuradoria, que também é uma preocupação deles, mas foi no sentido da gente externar o teor das resoluções que a gente tinha baixado, até para conhecimento dos interessados. A realização de videoconferências, desembargador, não seria uma alternativa a essa questão de segurança? Sim, ótima pergunta. Dentro desse, digamos assim, dentro desse pacote de medida, já foram adquiridas pelo tribunal 8 salas de videoconferências, em convênio com a SEJAP, que tem que ter lá no sistema penitenciário, né? De modo que os presos de periculosidade comprovada não seja necessário, digamos assim, remanejá-los da penitenciária para o fórum, que é um risco esse transporte. Além de ser um risco muito grande, ele precisa de um aparato, então economicamente também um aparato um custo todo muito alto. No deslocamento, na chegada no fórum, no próprio fórum, para garantir a segurança de quem está ali e da pessoa que foi depois. Pois é, porque há muita gente dentro do fórum. Você transportar um preso nos corredores de um fórum, com tantas pessoas transitando, porque lá nós temos só várias criminais. Sim. As criminais são em menor número. Tem vara de família, fazenda pública, varas cíveis, comerciais, inventário. Então, pessoas cujos conflitos não tem nada a ver com violência, né? Entendeu? Então, para nós, o risco é muito grande. Você andar com um preso nos corredores de um estabelecimento onde você tem, em média, por exemplo, só funcionários, nós temos, em média, 500 funcionários dentro do fórum. Aí você imagina, aí uns cento e tantos juízes, uns cento e tantos promotores, uns 300 advogados, e
Quer dizer, você tem um volume de isso pessoas são muito as pessoas, grande. quer dizer, isso é o público permanente, vamos dizer assim. Diário. O variável é muito maior, Às das vezes, pessoas quando que tem um precisam evento, para lá, exatamente. é. E no interior do estado, essa questão, como é que ela é tratada? O projeto nosso é o seguinte, foram aprovadas as resoluções pelo tribunal, são 2, para estabelecer o controle de acesso. Nós vamos começar pelo Fórum de São Luís, que já está sendo instalado, pelo Tribunal de Justiça, e o projeto está, digamos assim, alcançando de imediato Caxias, Imperatriz, Açailândia, Balsas, e aí o tribunal, dependendo da questão orçamentária, vai, digamos assim, estendendo aquelas comarcas que a gente verificar que tem maior necessidade. Em Caxias também que a gente teve graves acontecimentos com relação a isso, sim. né? Tivemos, inclusive, fora do fórum, teve uma escrivã de polícia que foi morta dentro da delegacia. Dentro da delegacia, é verdade. Essa questão é muito delicada. Com relação ao porte de arma, tem como fazer o controle de acesso de pessoas assim? Não é um processo muito complicado? Por falta, a nossa cultura ainda é um pouco assim, digamos assim, resiste, né? Mais importante se dizer que hoje em qualquer estabelecimento, se você for num congresso em Brasília, se você for no STJ, se você for no Supremo, se você for no Tribunal Regional Federal, se você for no CNJ, que é o órgão que controla o judiciário, ninguém ingressa armado. Ninguém ingressa armado, a não ser as pessoas que ali estejam trabalhando. Então, esse é um trabalho que o tribunal está tentando fazer, essa reunião também teve esse sentido, é de mostrar o seguinte, qual é a finalidade de uma pessoa que vai para uma audiência, como parte, por exemplo, ou como testemunha, entrar na audiência armado. Qual seria a utilidade? Absolutamente nenhuma, né? Talvez até intimide, dentro de uma relação jurídica conflituosa, ainda até acentue o conflito. Né? Não vai se resolver nada dessa forma, né? Então, o e mesmo é assim, a gente já teve o recolhimento de mais de 382 armas de fogo, conforme os dados que foram apresentados, que foram distribuídos em 90 detectores de metal. 382 armas de fogo é muita coisa para ser recolhida. Essa é uma preocupação que a gente tem também, uma outra medida de segurança é o seguinte, porque os nossos fóruns, a penitenciária está sendo alvo de ataque, né? Imagine, onde a gente imagina que o bandido não teria essa coragem, imagine num fórum que às vezes a gente tem um segurança, um policial. Então hoje, quando chega uma arma apreendida por alguma razão de algum processo, ela tem que ser imediatamente recolhida ao quartel da polícia mais próximo. Essa é uma das providências, para evitar o quê? Porque o alvo dos bandidos é furtar, é roubar o armamento que está lá, que é isso que tem valor para eles. Fugindo desse assunto só um pouquinho, a gente está no período eleitoral, conversando com o senhor, não podia deixar de falar. Vocês estão tendo muito trabalho com relação, por exemplo, a propagandas irregulares e outras denúncias que chegam ao tribunal? Olha, a propaganda, eu até estou achando que ela está assim um pouco morna, né? Mas ainda assim, os candidatos, eles parecem crianças. Eles se queixam de matérias que não têm necessidade nenhuma de intervenção da Justiça Eleitoral. Por isso é que nós já recebemos, eu particularmente, já recebi mais de 200 reclamações, por exemplo, envolvendo pedido de direito de resposta, uso indevido de horário de candidaturas proporcionais por candidaturas majoritárias, né? Mas até agora, nós lá da Comissão de Propaganda, a gente não verificou nenhum fato que fosse necessário, com pouquíssimas exceções, a intervenção da Justiça Eleitoral. Nós entendemos, inclusive, que o debate é necessário, inclusive aquele debate mais ácido, mais agressivo, para que o eleitor faça um juízo das suas candidaturas. Possa tomar conhecimento, até do caráter, vamos dizer até assim, do passado, do passado, pois é. de tudo. A gente está precisando de mais informações, vamos dizer assim, Claro, desses candidatos. Claro. Ainda que sejam negativas, né? Ainda que sejam negativas, porque daí a gente escolhe o positivo, claro, né? Claro. Faz o contraponto e acaba escolhendo o que é melhor. Tá certo, então vamos aguardar. Você ainda vamos ter um pouquinho de trabalho até o dia da eleição, com toda certeza, e tomara que essas medidas implantadas no fórum sirvam para garantir ainda mais a segurança das pessoas que precisam ir lá. Desembargador Raimundo Barros, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, viu? Acho que é uma oportunidade que a gente tem que prestar esclarecimento à sociedade. Muito obrigada. Obrigado.